Oi pessoal, eu sou Franciele Maftum e essa é a aula 3 da nossa série Como Planejar e Implementar as Atividades de Mudança. Espero que você tenha gostado das outras duas. Hoje eu vou implementar ou incorporar um pouco mais aí sobre como eu aplico essas atividades de gestão de mudanças dentro da organização. Bom, antes de eu começar esse vídeo, eu vou pedir para que você se inscreva no meu canal, curta o meu vídeo se você gostar dele, é importante você curtir, compartilhe com pessoas que você acha que possam se interessar e deixa seu comentário para mim, porque é importante eu saber como é que você está utilizando, gostando ou não gostando dos vídeos que eu estou postando aqui, ok? Bom, vamos lá então. Hoje eu vou falar sobre como é que você trabalha os impactos da mudança com as pessoas aí dentro da sua organização. Gestão de impacto é uma das partes de gestão de projetos e é uma parte bem técnica. Existem muitas ferramentas, inclusive planilhas para você medir impacto. Não é dessa planilha que eu vou falar com vocês hoje. Eu trouxe para vocês uma maneira simples de trabalhar na cabeça das pessoas que estão passando pelo processo de mudança, qual é o impacto das minhas ações dentro do processo, com o meu time, como é que você faz com que as pessoas aí dentro da sua organização, dentro do seu próprio workshop de mudança, como é que elas conseguem medir o impacto daquilo que elas fazem e como é que elas conseguem medir o impacto da mudança que está acontecendo nelas e no time delas, tá? Então eu vou explicar uma das maneiras que eu faço isso. Bom, para que eu comece explicando essa questão do impacto, é importante eu trazer para vocês aqui um conceito de que a gente analisa ou avalia a mudança dentro da organização dentro de 3 cenários de impacto. Eu tenho o impacto do indivíduo, esse triângulozinho na psicologia significa indivíduo. Então, toda mudança do indivíduo, ela vai impactar no grupo. Toda mudança de grupo impacta na organização, tá? Então, a gente lê que toda mudança individual impacta no grupo, toda mudança de grupo impacta numa organização. Toda mudança que uma organização traz impacta na maneira de funcionar ou no grupo em si, que impacta também individualmente. Esse contexto é só para a gente começar a entender, porque eu escuto, acho que hoje em dia nem tanto, mas já escutei muito. Mas, Franciele, essa mudança não impacta tanto diretamente essas pessoas. A gente só está mudando diretrizes, estratégia. E assim, não dá, gente. Quem sabe gestão de mudanças não pode falar essa frase porque ela não é verdade. Aliás, ela é sim uma cegueira inacreditável. Uma mudança dentro de uma organização, por menor que seja, ela vai impactar as pessoas, os indivíduos, os grupos. Então não adianta você achar que ela não vai impactar. Você vai ter problemas depois se você achar que ela não vai impactar. Ela impacta. A grande questão é que a gente não consegue fazer sempre uma ação de mudança específica para cada mudança que eu tenho dentro de uma organização. Então, eu volto para a questão de que você precisa capacitar a sua organização a ter um mindset de mudança, a pensar como mudar, a saber lidar com qualquer mudança que aconteça dentro de todas as suas estratégias de comunicação, de ferramentas que eu posso utilizar, de como que eu mapeio as coisas, como que eu falo dos sentimentos, como que eu falo das emoções. Então, o ideal é isso, exatamente, porque se a gente entender que toda mudança que essa organização tiver, ela teria que usar os critérios de mudança para comunicar, engajar, lidar com os medos, lidar com as emoções, aqui ó, de fora para dentro, é praticamente impossível se a gente for colocar 1 ou 2 ou 3 ações para cada mudança que essa organização vivencia, né? E também isso explica um pouco essa sensação que as pessoas têm dentro da organização de que não falam tudo para mim, de que nem sempre a gente sabe de tudo, porque realmente nem sempre a gente sabe de tudo, né? Então isso já é uma das questões de comunicação que eu acho importante de vocês explicarem para as pessoas dentro das organizações, né? Dentro desse cenário é impossível a gente conseguir comunicar tudo ao tempo todo, então como a gente cria estratégias de impacto para que também não seja só de fora para dentro, mas de dentro para fora, que é o que a gente chama hoje de gerar autonomia interna, tá? A autonomia interna é um lance para outro vídeo, mas o exercício que eu trouxe aqui para vocês hoje nessa aula, ele começa a criar essa concepção de autonomia interna e de como que eu gerencio os meus impactos e os impactos da minha área para um processo de gestão de mudanças. Então, assim, eu uso a seguinte ideia para falar de impacto. Eu uso a seguinte assim.
entre uma intenção de mudança, né? Intenção que as pessoas mudem, intenção que isso seja de uma maneira boa, intenção que a gente consiga ter mais produtividade, intenção que a empresa sobreviva, dentro de uma intenção de mudança que eu tenho, até chegar no meu comportamento final e no meu resultado final, eu tenho um longo caminho, né? E que às vezes esse caminho pode ser tortuoso ou benéfico para todo mundo. A primeira coisa que eu peço para as pessoas avaliarem no exercício é assim: primeiro eu peço para que as pessoas coloquem qual é a intenção de vocês individualmente para que esse processo de mudança aconteça de uma maneira boa ou não. Então escreva aí a intenção da sua área, sua intenção como gestor, escreva, uma coisa individual. Se as pessoas tiverem dificuldade, você pede para elas fazerem em grupos, 3 ou 4 pessoas, que elas discutam isso em grupo. Qual é a nossa intenção, por exemplo, como gestores, né? Qual é a nossa intenção como RH de fazer essas mudanças acontecerem? Discutimos a intenção, escrevemos a intenção, colamos na parede, né? Ou um post-it, onde você quiser. É importante escrever, tá? Bem importante. Agora a gente vai para a etapa final. E quais são os resultados que nós estamos obtendo? Tanto positivos quanto negativos. E aí você vai ter que trazer dados de resultados, né? A gente está tendo resistência, a gente tem pessoas que estão super engajadas, a mudança não está muito acelerada, as pessoas estão cansadas ou não está acontecendo na velocidade que a gente precisava. Então, os resultados mais honestos possíveis. Então, você pode escrever até aqui, ó, resultados honestos, se você quiser, para que as pessoas façam essa mesma construção. Discutem, escrevem, apresentam, colam na parede, tá? E aí, a gente faz a seguinte análise com essas pessoas. Entre a minha intenção, ou a nossa intenção, e os nossos resultados, o que está contribuindo no nosso comportamento para construir os resultados positivos? E o que do nosso comportamento contribui para construir os resultados não esperados, ou os resultados negativos? E daí nessa hora as pessoas vão falar assim, mas quer dizer que tudo isso que tem de resultado é só responsabilidade minha? Você vai dizer, não, é uma responsabilidade nossa. Mas a gente precisa começar a entender que o impacto de uma ação de mudança, como o impacto de qualquer ação humana da nossa vida, ele parte de uma intenção de eu fazer algo e ele termina no resultado que eu consegui dentro dessa minha intenção. Como eu cheguei até esse resultado depende muito mais daquilo que eu fiz, do como eu engajei as pessoas, da maneira que eu me comportei, da maneira que eu reagi ao medo das pessoas, da maneira que eu reagi à dificuldade das pessoas. Então depende muito mais, a minha intenção ter um futuro bom, um resultado bom, depende muito mais daquilo que eu coloco de energia do que do cenário efetivamente. Vamos supor que a tua organização tem um cenário péssimo e que o cenário realmente chega aqui, ó, pum, influencia isso tudo. Tudo bem, se esse for o caso, quando você mapear intenção, resultados, comportamentos que contribuem e dificultam nossos comportamentos, você vai conseguir saber exatamente em que momento o cenário abocanha o seu resultado de mudança. E aí você tem o que fazer. Você pode desistir porque não vai dar, você pode mudar a sua mudança, né? Deixá-la menor, menos complexa. Você pode esperar, você pode mudar o cenário se isso for uma coisa possível, mas pelo menos você tem uma visão clara das coisas. Pela minha experiência, quase nunca a responsabilidade vem do cenário, porque o cenário está mudando o tempo todo, o mercado muda o tempo todo, e o que acontece aqui nos resultados finais tem muito mais a ver com resistência, comportamento, falta das pessoas conseguirem trabalhar juntas, falta das pessoas estarem realmente engajadas, cansaço, tem muito mais a ver com isso. Inclusive é o que as pesquisas nos trazem, né? Eu fiz um vídeo sobre isso, do que a ver com o cenário em si. Não estou dizendo que é impossível, sei que acontece. Por exemplo, agora com o coronavírus você tem aí um monte de questões acontecendo, que é um cenário influenciando nos resultados, mas a maneira que as pessoas reagem ao cenário faz a grande diferença no seu processo de mudança. Então você vai avaliar, primeira etapa, nossa intenção. Segunda etapa, os nossos resultados honestos, positivos e negativos. Terceira etapa, quais são os nossos comportamentos que estão contribuindo para os resultados positivos e para os resultados negativos. Muito cuidado
Porque se você fizer isso daqui de uma maneira taxativa, punitiva, colocando a responsabilidade no outro, você não vai conseguir nada nessa tua atividade. Você precisa estar junto, porque a gente erra no nosso comportamento em processos de mudança. Mudança, infelizmente, é uma coisa que a gente ainda não tem muito conceito, não tem muita prática, a gente não sabe lidar com as nossas emoções, a gente não sabe lidar com os nossos comportamentos, a gente acha que é de um jeito, as pessoas nos veem de outro. Então, assim, você precisa se incluir nesse processo. Não é falar vocês estão fazendo certo ou errado. É sempre no nós, é sempre na construção junta e nunca na culpabilização do outro, porque senão nem faça, você vai perder todo o seu processo, tá? Então, nesse ponto é importante essa questão de quando você trabalhar os comportamentos. Se as pessoas tiverem dificuldade aqui, você vai ter que talvez já trazer alguns comportamentos aí para as pessoas, como por exemplo, acho que a gente tem feito muita reunião para falar do processo e pouca reunião para falar de como estamos nos sentindo. Isso é um comportamento que pode agregar para um resultado ruim. Acho que estamos dando espaço para as pessoas se posicionarem, isso pode agregar para uma coisa boa, é um comportamento bom. Acho que estamos tratando as resistências com punição, comportamento ruim, tá? Então, dê esse espaço de abertura. Aqui a gente está trabalhando a abertura, tá lá no vídeo 1 dessa série para você entender o que é. Depois que você falou dos comportamentos, você vai voltar. Então, veja que eu vou para um passo 1, tá? Eu vou aqui para um passo que é o passo 4, aí vou para o passo 3, que é de comportamento, e agora eu continuo voltando. Então, depois dos comportamentos, você vai fazer a seguinte pergunta. Estamos agindo com coerência em relação à nossa intenção? Tá? Agimpo, né? Eu escrevi aqui agindo, tá, gente? Estamos agindo, avaliando isso tudo, estamos agindo com coerência entre intenção e comportamento? E aí eu vou te dizer uma coisa, se você está vendo esse vídeo, é porque você está, eu imagino, fazendo mudanças. Nunca conheci uma empresa que estivesse agindo coerentemente dessa maneira. Por quê? Porque somos seres humanos incoerentes. A não ser que, é possível que você tenha isso, mas assim, pensando que a mudança é difícil, os medos da mudança estão aí, a gente não aprendeu a lidar com mudança, a gente não sabe lidar com as nossas emoções porque nós também não aprendemos, a nossa empresa tem uma cultura específica, e se as pessoas estão sofrendo de alguma maneira, não existe coerência entre intenção e comportamento. Então, você vai precisar fazer o seu plano de ação aqui. O que nós precisamos fazer para tornar a nossa intenção coerente com o nosso comportamento? Porque aí eu te garanto que os resultados vão mudar. E aí você escolhe 2 coisas só para as pessoas fazerem na próxima semana juntas, ou cada um no seu departamento, tá? Para que elas tenham essa tentativa de modificar. Isso dá um quiprocó, você vai precisar ficar um tempo trabalhando isso. Às vezes eu trabalho isso em 1 hora, 2 horas, depende do grupo. Você não pode começar seu workshop e reunião trabalhando isso, você vai ter que começar com os outros exemplos que eu já dei, tá? Você vai ter que usar outras coisas aí, curva da mudança, você vai ter que criar primeiro uma confiabilidade tua e com o grupo, para que você consiga fabricar e falar desse impacto dessa maneira, tá? Mas quando as pessoas realmente entendem e começam a ter essa visão de que a minha intenção é essa, o meu comportamento está totalmente longe, por exemplo, eu tenho a intenção de que as pessoas consigam performar mais com esse novo processo que a gente está implementando e dialoguem mais e conversem mais, mas em contrapartida o meu comportamento é perguntar por que elas não estão conseguindo, deixar ela sozinha fazendo, que é totalmente incoerente com o meu desejo. E aí eu vou ter resultados que não são tão satisfatórios dentro daquilo que eu tenho de intenção. Então é um exercício para que você crie transparência, honestidade, para que você consiga entender e construir com as pessoas essa noção de impacto, porque geralmente no processo de mudança as pessoas elas têm uma noção de que o impacto é sempre do sistema para o meio, mas existe uma questão do meio para o sistema, porque o sistema é formado por pessoas, né? Então, assim, quanto mais as pessoas conseguirem entender isso,
E se elas acharem que alguns problemas vêm do cenário, da diretoria, de algumas coisas, é importantíssimo que elas tenham feito esse caminho com muita honestidade, porque aí aqui, ó, isso aqui é responsabilidade minha, isso aqui também, mas temos uma questão que o cenário, diretoria, presidência precisa rever. E aí você sabe o que você precisa endereçar para esse grupo, você sabe exatamente o que você precisa endereçar e sabe também que o seu processo vai ou não vai dar certo se isso não for endereçado. É muito mais fácil trabalhar com essa realidade do que com um esforço gigantesco para que a tua mudança aconteça e você não sabe exatamente onde é, o que está de errado ali no seu processo. Pessoal, eu faço isso há anos, né? Então, assim, estou te explicando aqui num contexto pequeno, mas é uma atividade válida. Então, se você nunca fez, comece fazendo com 2 pessoas. Faz um individual com uma pessoa que você esteja ajudando a mudar. Veja como é que ela vai reagir, veja como é que você vai reagir, aplique isso. Lá no nosso curso de gestão e prática, a gente tem uma masterclass de comunicação, onde eu falo muito da questão de que você que conduz um processo de mudança precisa estar muito mais preparado do que qualquer outra pessoa, porque você é humano, você também vai reagir, os teus medos também estão ali acionados. Então, é importante que você se prepare, que você se sinta seguro para fazer isso, para que as pessoas também se sintam seguros ou seguras, né, com você enquanto você está aplicando, tá? Então essa foi a nossa aula, atividade de como que eu faço isso com as pessoas. Às vezes eu pego isso daqui, eu pego um exemplo com as pessoas assim do dia a dia e represento num roleplay para elas entenderem como é que isso acontece. Às vezes eu preciso fazer flechas para elas entenderem, então dependendo do grupo eu vou adaptando a maneira que o grupo consegue entender. Então também vá preparado para flexibilizar o como você vai fazer, desde que você siga esses passos e essas etapas, tá? Tenho certeza que você vai conseguir entender esse grupo e eles também vão conseguir entender o que está acontecendo de uma maneira muito diferente, ok? Então, esse foi a nossa terceira aula aí dessa série. Espero que você tenha gostado das últimas 2 e dessa também. Um abraço para vocês, até mais!